Renan Lodge pode pintar no Vasco? Mais duas posições acima. Como é bom ser Vasco. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre Renan Lodge. Que papo é esse de que o ex-lateral esquerdo do Al Hilal pode jogar no Vasco em 2026? Nas últimas horas, alguns portais ligados ao Vasco afirmam que já existem tratativas e que o Renan Lodge pode ser o primeiro reforço cruz-maltino para o próximo ano. Conversei com o Pablo Miranda, representante do Renan Lodge, na manhã dessa quarta-feira, e posso assegurar que não há nenhuma negociação e mais, que a chance de o Renan Lodge virar reforço cruz-maltino é zero. Renan Lodge, você vai lembrar, entrou com uma ação na justiça contra o Al Hilal pedindo a rescisão do contrato. Ele já foi autorizado pela FIFA a se acertar com um novo clube para poder jogar a partir de 2026. Hoje, as negociações com o Lodge acontecem em relação a uma equipe da Itália e a duas equipes da Inglaterra. E essa é a tendência de que o Lodge volte para o futebol europeu, com times com capacidade financeira bem superior ao Vasco. Você, torcedor cruz-maltino que se empolgou com a possibilidade da contratação do Renan Lodge, de acordo com o empresário, a chance desse negócio acontecer é nenhuma. Bom, torcedor, a partida teve momentos distintos, verdade? Mas foi uma vitória na raça, na disposição e na atuação de um cara chamado Leonardo Jardim. Para os íntimos, Léo Jardim, Léo Garden, como queiram denominar. 3 pontos na conta do pai. É verdade. Atuação cinematográfica de um selecionável. Sim, Léo Jardim tem que estar no radar do Carlo Ancelotti para a seleção brasileira. Que atuação fez? Agarra muito mais do que o Hugo Souza. O John, mesmo no Botafogo, o Léo Jardim já era mais goleiro do que ele. Deve ser convocado na próxima data FIFA se mantiver o rendimento que vem tendo. Aliás, o Vasco nos últimos 6 jogos do Campeonato Brasileiro venceu 4, empatou 1 e perdeu 1. De 18 pontos disputados, o Vasco conquistou 12 pontos. Aliás, 12 não, 13. 4 vitórias e 1 empate. Números que fazem o Vasco subir na tabela. Hoje, o time é o 9º colocado. Ultrapassamos o Ceará, que ficou no empate com o Sport. Passamos o Bragantino, que foi goleado pelo Palmeiras. E agora vamos mirar no clássico com o Fluminense. Sem Hugo Moura, que foi expulso. Aliás, parênteses, expulsão justa na minha avaliação. Entrada absurda, desproporcional do Hugo Moura. O jogador do Fortaleza estava de costas para o lance. Não ia acontecer absolutamente nada. E ele foi lá e pisou. Pisou na panturrilha, não tenho o que falar. E por pouco não colocou a vitória do Vasco em jogo. Ah, Fábio, mas estava 0-0. O Vasco abriu o placar com esse gol que você narrou do Ryan. Mas o desgaste, a sobrecarga que teve. 2 jogadores com cãibra. Um foi substituído, foi o Piton. O outro ficou até o final e fez uma partidaça. Mais uma vez o Barros. Que jogador, hein? Agora, o Vasco não precisava no segundo tempo, fechei o parênteses do Hugo Moura, não precisava no segundo tempo ter passado o sufoco que passou. E aí, não entendo o time do Vasco, porque vencia o jogo, 1-0, sabia que o Fortaleza, desesperado, iria para cima. Por que não fez o que mais gosta de fazer e treinar o Fernando Diniz? Posse de bola. Pegava a bola e tentava acelerar, botar o Ryan para correr. O Andrés Gomes, que fez um baita primeiro tempo, mas sumiu no segundo para correr. Velocidade, velocidade. Não. Bola no chão. Sair como foi no segundo gol do David. Tietê deu no Matheus França, voltou, ultrapassagem do Puma, aí dá a velocidade, não pegar a bola e rifar, pegar a bola e rifar, porque o que acontecia? Pegava a bola, dava no Fortaleza, Fortaleza vinha para cima do Vasco. Por isso que o Léo Jardim se destacou. As últimas 2 atuações do Vasco foram assim, de altos e baixos. Primeiro tempo muito bom ontem, o segundo tempo muito ruim, até que a gente faz o gol, aí mata o jogo.
Mas o Fortaleza estava em cima. Se não fosse o Léo Jardim, nós perderíamos o jogo. No jogo com o Vitória, o primeiro tempo foi ruim, o segundo muito bom. Agora, por que essa oscilação? É essa a resposta que o técnico Fernando Diniz precisa encontrar. O time se reapresenta amanhã para começar a preparação para o clássico com o Fluminense. Entendo que um time mais veloz dá muito mais trabalho ao adversário, porém, o Verratti ontem ficou no banco e não entrou. Aliás, pela primeira vez ele é relacionado e não entra no jogo. Mas, assim, até esperei que ele entrasse no finalzinho ali do jogo, mas o Diniz optou por não. De qualquer forma, nós temos agora que olhar para frente. Eu fiz um corte de 6 últimos jogos, né? 18 pontos disputados, o Vasco ganhou 13. Mas vamos fazer aquele corte a cada 4 jogos? Flamengo, Bahia, Cruzeiro, Palmeiras, 7 em 12. Para frente, Vitória, Fortaleza, Fluminense, Red Bull, Bragantino. Já fizemos 6. Dá pra gente fazer 9. Ah, mas o Red Bull levou de 5 do Bragantino, do Palmeiras. Sim. Dá pra gente ganhar do Bragantino. Dá pra gente fazer 10. Quem sabe 12. Se nós fizermos 12 pontos nessa sequência que eu falei, eu duvido que o Vasco não brigue por vaga na Libertadores diretamente via Campeonato Brasileiro. Não estou nem falando de briga pelo título de Copa do Brasil, que eu acho que o Vasco tem totais condições. Mas, se entrar com a disposição que entrou no segundo tempo com Vitória, no primeiro tempo com Fortaleza, não oscilar e somar pontos, como vem somando, o Vasco entra na briga, sim. Preciso falar agora sobre o Vasco da Gama, onde é que o Cruz Maltino vai jogar quando o São Januário estiver em reforma. E a tendência é que essa obra comece muito em breve. O Vasco conseguiu acordo para venda do potencial construtivo e deve embolsar em breve 500 milhões de reais. Algumas alternativas já têm sido estudadas pelo presidente Pedrinho. As mais naturais, Luso Brasileiro e Newton Santos. Embora exista a questão do Newton Santos com um gramado sintético. O Vasco ainda pode se fazer valer especificamente em alguns jogos do Maracanã, do Mané Garrincha e do Kleber Andrade em Cariacica, no Espírito Santo. Importante registrar que o Vasco ainda nem começou as obras no seu estádio, mas já foi procurado por alguns administradores de estádio oferecendo alternativas para o Cruz Maltino. A Arena Joinville e a Arena Amazônia são duas dessas possibilidades. Há 2 anos, praticamente, né, em janeiro de 2024, Pedrinho, ex-comentarista, né, ex-jogador do Vasco, assumia como presidente. A primeira coisa, quem era contrário, foi remeter ao Roberto Dinamite. Mais um ex-jogador que vai se meter na política, vai se dar mal, vai jogar a idolatria dele no lixo, reconhecimento do torcedor. E ele, em maio do ano passado, tomou uma atitude, como ele mesmo já disse, ele teve a coragem de dar o start no processo, que foi entrar com um pedido na justiça para retirar o sócio majoritário da SAF. Naquele momento, eu e milhões de vascaínos não entendemos aquele movimento, criticamos, com a razão daquele momento, mas depois os fatos demonstraram claramente que a medida foi a melhor possível dentro daquele cenário que se desenhava. O tempo passou. Ainda não tem 2 anos de gestão. A gente está falando de 1 ano e 10 meses praticamente, 1 ano e 9 meses. Mas os fatos estão aí. O Vasco chega pela 2ª vez consecutiva à semifinal da Copa do Brasil e de novo com chance de chegar à final. O Vasco voltou a uma competição internacional, que foi nesse ano a Sul-Americana, com a classificação do ano passado do Campeonato Brasileiro. O Vasco está com salários em dia, porque sem aporte, quando tinha o aporte era mais fácil, mas sem o aporte, a gestão conseguiu manter os salários em dia. Trouxe Felipe Coutinho, manteve Verratti, renovou com o Léo Jardim,
segurou o Ryan. Tantas investidas já aconteceram. Errou em algumas janelas, mas a última marcou um golaço ao trazer o Admar Lopes, o executivo português que é fora do holofote, mas que trabalha com muita capacidade. Reestrutura o Vasco financeiramente para pagar as suas dívidas através da recuperação judicial, uma RJ que foi aprovada por 97,7% dos credores que estavam na Assembleia. A dívida, ainda não há esse número fechado, mas ela vai cair pelo menos pela metade, com um período de carência para começar a pagar, para você ir ao mercado em busca de um novo investidor, mostrando a ele um plano de ação. Olha aqui, ó. Você vai pagar tanto, 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 tanto a cada ano, tá? Você tem um planejamento para oferecer. A reforma de São Januário vai acontecer. O potencial construtivo está aprovado. O documento já está com o Vasco. Agora está na parte final de negociação com o comprador para, enfim, começar a reforma que todos nós, torcedores, merecemos. Vai levar 2 anos e meio a 3, mais ou menos esse o período. Deve começar já no início do ano que vem. Então a gente projeta 26, 27, 28 sem estádio, reabrir em 29 ou final de 28. Mas ampliar a capacidade, hoje 20, para pelo menos 48 mil. Nike, assinada já com 7 anos de contrato, vigência a partir de 1º de janeiro. Gente, ainda tem mais. CT, passando por modernização. Ah, mas eu não estou nem aí pro CT. Erro seu. Porque os nossos jogadores, aqueles que nós torcemos, precisam de uma estrutura. E hoje eles têm uma estrutura muito melhor, tem uma área molhada, tem um estacionamento de mais qualidade para os atletas quando chegam, tem uma área de convivência, tem uma harmonia muito grande interpessoal dentro do CT. Tem hoje equipamentos que não existiam para melhorar a performance dos atletas. E vem mais. Vem mais investimento no CT. A ampliação já está orçada em obras de 30 milhões de reais. Não é ampliação total, porque o Vasco ocupa 1/3 do terreno e pode ocupar ainda mais 2/3. Então tem muita coisa ainda para ser feita. Mas 2 anos, vamos arredondar a gestão do presidente Pedrinho, e aí a gente está personificando nele, utilizando ele como um símbolo, mas não podemos esquecer do entorno, do time que está com ele, porque é esse time que faz a operação, a roda girar, a operação ser realizada. Os vice-presidentes, o Paulo César Salomão, Renato Brito, cada um na sua área, um na área jurídica, o outro na área do potencial construtivo. E tantos outros, os presidentes de poderes também, o João Rich, o Alain Belaciano. Figuras que às vezes não aparecem para vocês, mas que fazem parte do dia a dia. VP de comunicação, o Tangerina, como a gente o chama, né? O Marcelo. Cara, então assim, a equipe de comunicação do Vasco, tendo à frente do futebol o Matheus Babo, o Marco Vasconcelos, o Greg, a Patrícia na comunicação institucional, o Vinícius, enfim, gente, os fotógrafos, a galera, é uma galera boa, a Vasco TV. Quanto o Vasco andou em 2 anos, a segurança do Vasco, pessoal da rouparia, pessoal do DESP, tendo à frente o Gustavo Caldeira, o doutor Gustavo Caldeira, Eduardo Calçada, fisioterapeuta. Cara, é uma equipe assim de pessoas muito qualificadas no dia a dia e que fazem a diferença. O Vasco caminhou em 2 anos, o que ao longo dos 23 para trás, vamos chamar assim, né? Vamos pegar um todo como 25 anos, não caminhou. E sabe por que o Vasco conseguiu caminhar? Porque hoje tem pessoas que pensam no Vasco. É óbvio que elas vão tirar proveito, é normal. O ser humano, ele se aproveita.
ou uma fama, ou lá na frente, numa situação política, beleza. Tudo isso faz parte do jogo. Agora não pode esse ser humano entrar só pensando nele, só pensando em ele se dar bem. Esse grupo, e olha que eu já vi vários grupos trabalharem no Vasco. Só na imprensa eu tenho 26 anos. Esse grupo pensa no Vasco. Uma vez o Pedrinho me disse uma frase, quando eu mandei para ele uma foto do meu filho no Starbucks. Nome lá, pá, Coutinho. Meu filho gosta muito de botar Coutinho, bota Pedrinho e tal. Ele gosta de brincar com os nomes dos jogadores do Vasco, ex-jogadores. E ele falou assim, cara, é por eles que eu trabalho. É pelo torcedor e pelos pequenos torcedores, para que eles continuem sendo Vasco. Isso é fundamental. Isso é pensar no Vasco. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixe seu like, compartilhe, comenta aí embaixo, já se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação, porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço galera, fui!